Bonito isso aqui, hein, rapaz? Olha só. Quantas vezes o senhor já pregou com uma Não, nunca preguei com uma luzinha dessa do lado, assim, ó. Mas caneca de água aqui. Mas no grupo pequeno, geralmente é esse ambiente, né, pastor? Isso daí, é muito legal. Na verdade, isso daqui é uma ilustração do valor de um grupo pequeno, de a gente estar na casa de alguém, né, sentado confortavelmente e podendo compartilhar a respeito daquilo que a gente vai aprender nesses 40 dias, né? Isso. Muito bom. Começamos com um grupo pequenininho aqui, mas... E vai aumentar, né? Isso aí. Nós, pelo menos 2 semanas antes dos cultos de domingo, nós nos reunimos, os pregadores daquele dia, mais toda a equipe, para pensar nos detalhes que vão compor o culto. 2 semanas atrás, então, eu e o pastor Daniel estávamos apresentando aquilo que seria o conteúdo das nossas pregações. E aqui na igreja a gente tem um princípio. Se tem um jeito fácil de fazer as coisas, a gente corre deles, a gente foge do jeito fácil. A gente procura o mais difícil, certo? Encontrou um jeito difícil, a gente vai atrás dele. E aí disseram assim, por que vocês não pregam juntos essa pregação aí? Cada um junta as duas e faz uma pregação só. A gente viu e falou assim, é difícil fazer isso. Vamos fazer então? Vamos. E cá estamos nós então hoje, e vocês vão participar dessa experiência. E a gente espera que ao relacionar esses 2 conteúdos que são sim intimamente ligados, a gente possa sair daqui enriquecido, abastecido por um conteúdo que com certeza vai ser bênção na nossa vida. Eu vou abordar um pouquinho a experiência de Jesus, o exemplo de Jesus narrado pelo apóstolo Paulo em Filipenses no capítulo 2, isso depois do pastor Daniel. Eu vou falar sobre 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou dizer por quê. Quando eu li o livro me impactou muito. Eu não sou uma pessoa muito dada a sentimentos e essas coisas assim, meio românticas, meio melados e tudo. Eu fico meio desconfortável com essas coisas assim, sabe? Eu não sou muito assim desse jeito. E quando a gente pensou em ler esse livro, eu tenho que confessar que eu entrei para a leitura com um monte de preconceito. Falei, puxa, vai ser um sacrifício ficar falando de amor. O senhor não foi o único, não inclusive. Foi o único, então tá bom. A gente fez uma prévia da leitura com algumas pessoas aqui na igreja. E muitos disseram isso. Falaram, quando eu vi 40 dias de amor, já veio na mente aquela coisa meio melosa. Mas não é bem por aí. Não é por aí, e eu vou dizer até o contrário. É impressionante como esse livro pegou, eu não vou dizer o meu coração para não cair em contradição, certo? Mas pegou a minha mente e sacudiu a minha mente a respeito desse assunto. E uma coisa que eu fui desafiado a ver é o amor dentro dessa perspectiva de Deus, né? E eu fui para 1 Coríntios capítulo 13. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 13 é considerado assim uma joia preciosa da literatura mundial, de tudo que o homem já compôs, já escreveu, já registrou a respeito do amor. 1 Coríntios capítulo 13 é o top de linha, é um reconhecimento universal de que a descrição do amor, as palavras a respeito do amor de 1 Coríntios 13, ela é assim, aquilo que há de melhor a respeito desse assunto. E por isso eu vou fazer isso, porque até isso vai acabar introduzindo exatamente aquilo que o próprio Paulo fala depois em Filipenses capítulo 2, né? O título desta semana, o princípio que nós vamos estudar, estamos lendo, lembra disso, a primeira devocional. Hoje é o primeiro dia, amanhã é a leitura do segundo, depois terça do terceiro e assim por diante. Então hoje é a primeira leitura dos 40 dias, né? Mas esses primeiros 7 dias estão focados num princípio bíblico a respeito do amor. E o princípio é: dê valor máximo aos relacionamentos. Dê valor máximo aos relacionamentos. Quer dizer, considere que relacionamentos são o que de melhor se pode ter, o que mais difícil se pode ter,
mas aquilo que mais pode realizar a nossa vida, né? Então, vamos abordar o capítulo 13 de 1 Coríntios. Nós encontramos nesse capítulo 13, nos primeiros 3 versículos, um desafio de uma visão radical do amor. E olha, quando eu digo radical, vocês vão perceber, pode grifar radical, porque é radical mesmo. O que Paulo apresenta ali é um negócio inusitado. Ele desmonta tudo que pudesse ser construído sem o amor, a nada, a zero. O amor se torna essencial para a vida, o amor se torna básico para tudo que aquilo que a gente é e tudo aquilo que a gente faz. Quer dizer, sem amor, nada, absolutamente assim. Por isso que é radical. E nos versículos de 4 até 8, nós vamos perceber uma fotografia da expressão máxima de amor, que é Jesus, através de uma descrição desse amor, que é fantástico também. E também quero dizer que eu estou usando a paráfrase chamada Bíblia, a Mensagem, porque ela traduz com bastante peculiaridade os pensamentos que estão embutidos dentro desses versículos, e eu estou trazendo isso para acrescentar aquilo que a gente já conhece das traduções que nós usamos da Bíblia, as traduções que procuram traduzir as palavras, né, e o significado das palavras, e aqui nós vamos ver que é uma tradução um pouco mais livre, dando ênfase nos pensamentos, né? Então vamos lá, primeiro versículo do capítulo 13 de 1 Coríntios, diz assim: se eu falar com a eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Quando eu li esse negócio de porta enferrujada, eu gostei, né? Eu sou marceneiro de formação, né? E se ele dissesse que é uma porta enferrujada à noite, quando você está dormindo, não, aí é ruim. era para resolver de vez. É ruim. Porta enferrujada, todos nós sabemos exatamente como que é, né? Você vai abrir a porta, não dá. Porta enferrujada atrapalha todo mundo, agride todo mundo, interrompe tudo, é uma intrusa, não é nada legal. Tem que pôr um azeitinho ali, um óleo, porque uma porta enferrujada não dá para aguentar, certo? Agora olhem a estrutura deste versículo, vejam ali, ó. E essa estrutura, que é um tipo de arquitetura que eu estou chamando, linguística do hebraico, mas Paulo era mestre em hebraico, né? Ele era judeu, e ele então propõe essa estrutura, mesmo que ele tenha escrito em grego, propõe a estrutura hebraica de pensamentos para argumentar o que ele vai argumentar. Então ele começa esses 3 versículos sempre com essa condicional: acaso eu, mesmo que eu consiga, se eu fizer. E aí então ele propõe quais são essas ações. E aqui no primeiro versículo tem 2 ações: se eu falar com eloquência humana, ou se eu falar até com a êxtase própria de anjos. Então essas são as 2 ações. Então se eu chegar a falar com essa eloquência extraordinária, que algumas pessoas podem ter, né? Pessoas muito eloquentes, ou se eu chegar até a beira daquilo que é sobrenatural, falar com essa êxtase, com esse encantamento dos anjos. E aí a tese dele: se eu não tiver amor, eu posso falar com eloquência humana, eu posso falar inclusive com esse sobrenatural do encantamento dos anjos, mas nós vamos ser apenas como um rangido de uma porta enferrujada. Então, quando eu falei que Paulo está sendo radical, eu estou dizendo aqui mesmo, Paulo está sendo radical demais, sem amor. Você pode ter esse poder da eloquência e até o sobrenatural,
desse encantamento de falar como os anjos. Sem amor, você não vai passar de uma porta enferrujada. O segundo versículo, ele diz assim: se eu, e aí ele propõe 4 ações. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, se eu revelar todos os mistérios, se eu deixar tudo claro como um dia, se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e a montanha pular, se eu não tiver amor, não serei nada. O mesmo paralelismo, o condicional, os itens de ações, a tese dele, que sem amor, e aí ele diz qual a conclusão, nesse caso do versículo 2, eu não serei nada. Agora olhem esses itens, gente. Pregar a palavra de Deus com poder. Que pastor, que pregador, que igreja não quer ouvir uma palavra sendo pregada com poder? Revelando todos os mistérios, entendendo aquilo que está por trás das palavras, os grandes ensinamentos da palavra de Deus, deixando tudo claro como o dia. Já pensou isso? E ainda mais, se nós tivermos fé o suficiente para dizer para uma montanha, pule daqui, e a montanha pula, é tudo bom. É tudo extraordinário, é tudo desejável. Tudo isso enriquece muito as pessoas. Mas sem amor, não produz nenhum fruto espiritual. Sem amor, não serei nada. Paulo está argumentando de um jeito radical, absoluto, absurdo. Que o amor dá validade, inclusive para aquilo que é bom. Você fez um comentário o outro dia, a gente conversando, de que mesmo as boas ações, como é que era? Elas perdem o valor se elas não tiverem por trás do amor. As boas ações, não estamos nem falando do que é ruim. A coisa certa, feita pelo motivo errado, se torna a coisa errada. A coisa certa, feita pelo motivo errado, não tem valor. Um resultado errado não tem valor, não produz. Não pode ser usado por Deus, não é bênção, porque não tem amor. Olha o terceiro versículo: se eu der tudo o que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Quer dizer, não valeu nada, foi um esforço vão, não produziu nada. E olhem só, dar tudo que tem aos pobres, caramba, isso é radical, não é radical? Imagina você tendo que fazer isso. Teve um episódio, né, na Bíblia, do jovem rico, que Jesus disse: vai, dê tudo aos pobres, volte e siga-me. E aquele jovem não aceitou a proposta. Se entristece, vai embora. E o que é interessante, se ele tivesse feito aquilo, mas sem o sentimento correto, é equivalente ao fato de ele não ter feito. Quer dizer, não teria valido igual, mesmo que ele tivesse dado tudo aos pobres, né? Então, por isso que essa questão do amor é realmente fundamental na nossa vida. Pastor, é uma redefinição do conceito de boa ação. Ah, sim. Aquilo que muitas vezes é falado sobre boas ações, sobre pessoas fazendo algo de bom. Se algo de bom é feito à parte de Cristo, à parte do amor, nós não podemos chamar de bom. Só existe algo de bom genuinamente se é feito motivado pelo amor. Eu vou aproveitar o gancho aqui, porque a bola pingando, a gente chuta, né? Eu fico imaginando assim, se alguém está querendo ajudar um morador de rua numa noite de inverno, ele vai e leva uma sopa e leva um cobertor para aquele morador de rua. Se ele se posta, eu vou ficar em pé para mostrar isso. Se ele se posta como quem tem, como quem pode, como quem é grande, como quem é bom, e ele está ajudando um pobre miserável, um pobre nada,
que está ali, se alguém não ajudar, vai morrer de frio. Olhem a postura. Esse cara é tudo. Aquele que está ali é nada. Essa não é a postura de amor. A postura do amor é esse camarada se faz servo daquele a quem ele está doando alguma coisa. Eu considero aquele a quem eu sirvo maior do que eu. Maior do que eu. A dignidade dele me faz dobrar os joelhos e servi-lo. Isso é o amor do que a Bíblia está falando. Não é dar. Você que tem, você dá para o outro. Você dá porque você tem. O outro recebe porque ele é pobre, porque ele é um miserável, ele está precisando daquilo. Mas não é esse disparate. É você se curvar diante da dignidade daquela pessoa e servi-lo como Jesus serviu. Essa é a atitude do amor, que é surpreendente. Por isso que ele fala, mesmo que você dê tudo para os pobres, ou seja queimado numa fogueira, se você não tiver amor, de nada vai adiantar. E ele conclui, aí, na Bíblia Linguagem de hoje, esse versículo 3 com o mesmo paralelo, dizendo, assim, não importa o que eu diga, não importa o que eu creia, não importa o que eu faça, sem amor estou falido. Eu quero dar uma breve explicação do que é esse falido. Nós todos temos essa dívida de amor para com o nosso próximo, para com os nossos familiares, para com as outras pessoas. E cada vez que a gente não consegue fazer aquilo que a gente deveria fazer, nós estamos aumentando a nossa dívida e nós não estamos pagando a dívida. Nós estamos falidos porque o conjunto de tudo que a gente tem é menor do que a dívida que a gente contrai quando a gente não ama as pessoas. E aí, só para concluir, versículos 4 até 8 tem uma lista de características deste amor. Olhem só, acompanhem a leitura desta lista. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. O amor não tem uma mente soberba. O amor não se impõe sobre os outros. O amor não age na base do eu primeiro. O amor não perde as estribeiras. Gente, olha essa lista. Não dá para ser mais claro que isso. Não dá para ser mais claro que isso. É impressionante. Isso é tudo coisa com a qual a gente lida todos os dias. E a continuação da lista: não contabiliza os pecados dos outros. Sabe, contabilizar é aquilo de a gente vai guardando assim no bolso o pecado dos outros para em alguma hora usar aquilo a nosso favor, cobrar aquilo dos outros. O amor não faz isso. O amor não faz isso. O amor não festeja quando os outros rastejam, não se alegra com a desgraça dos outros, não tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O que essa lista nos mostra é que todos nós estamos no déficit. Porque quem de nós que pode praticar tudo isso? O amor extremo que a gente conhece, o amor de mãe. Que mãe que está aqui que nunca perdeu a paciência com o filho? Que esposa que está aqui que nunca perdeu a paciência com o marido? Que marido que está aqui que nunca perdeu a paciência com a esposa? E a gente ainda ouve falar que errar é humano, mas eu quero dizer para vocês, errar não é humano. Errar é diabólico. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano para ser santo, para ser justo, para ser perfeito, para não errar. Mas o ser humano escolheu a proposta do diabo
pecou e se afastou de Deus, e ele se torna incapaz de cumprir esta lista de amor que se encontra em 1 Coríntios 13. O homem foi desumanizado, e por causa dessa desumanização, o homem é incapaz. Por isso que nós estamos propondo 40 dias do amor de Jesus. Precisamos do amor de Jesus na nossa vida. É interessante porque esse processo de desumanização faz com que nós olhemos para esse ideal, para o padrão narrado em 1 Coríntios 13, e a gente taxe, com o perdão da expressão, de idiota a pessoa que se propõe a viver esse padrão. Isso aí. Alguém que quer viver desse jeito vai ser ridicularizado, vai ser motivo de piada. É bobo, boboca. Enquanto a gente pensava sobre isso, lia esse texto, me veio à mente um livro que levou esse nome, O Idiota, do Dostoiévski, que narra justamente a experiência de um jovem que sai de casa, sai do seu país para passar por um tratamento médico, e quando ele volta, ele é alguém com uma postura boa, ele é um homem simpático, ele é honesto, ele é alguém respeitoso, e aquela sociedade começa a taxá-lo como alguém ingênuo, começa a tratá-lo como alguém idiota. Parece que a proposta de Jesus, desse padrão de amor, é trazer para nós um conceito que vai ser identificado pelo mundo como idiota. Desprezível, certo? Mas o que a gente está dizendo aqui hoje é que talvez você vá ser taxado de idiota ao viver esse padrão de amor, mas você vai ser parecido com Cristo Jesus. Amém. Se por um lado o pecado vem e nos desumaniza, inviabiliza a nossa capacidade de obedecer esse padrão estabelecido em 1 Coríntios 13, por outro lado, Jesus vem como Deus e se torna um humano. Ele se humaniza. O pecado nos desumaniza, mas Jesus se humaniza para evidenciar a possibilidade de vivermos e de obedecermos esse padrão. Aquilo que o pecado nos afetou de forma negativa, nos impedindo, Jesus vem e nos afeta agora de forma positiva, mostrando o que de fato é ser um humano. Essa proposta de 1 Coríntios 13 como uma biografia, como um retrato de Jesus, é evidenciada. E veja como em Filipenses o apóstolo Paulo vai demonstrar a postura de Jesus em ser essa experiência que ele nos propõe. Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 11, de 5 a 8, ele vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser um servo, tornando-se semelhante aos homens. É preciso destacar que a gente está diante de um desafio aqui. Por quê? O versículo 5 começa na NVI, a versão que eu estou usando aqui, a nova versão internacional, dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E a palavrinha que foi utilizada, que foi escrita a palavra e foi traduzido para a palavra atitude, é a palavra grega phronel. No entanto, esse mesmo versículo, na versão revista e corrigida, uma versão um pouco mais antiga, vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Bom, por que a gente está diante de um desafio? Porque a gente pode olhar para essa versão, para a revista e corrigida, e dizer assim: olha, eu tenho o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Está tudo aqui dentro, ó. Só que isso não afeta a gente. Escondidinho, bem guardadinho aqui. Só que isso não afeta, isso não aparece. E como que eu digo para alguém assim: é mentira que você está sentindo isso? Eu não posso, porque eu tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em contrapartida, eu posso olhar para a nova versão internacional e falar assim: olha, eu tenho a mesma atitude de Jesus, eu me comporto como Ele. Só que ali dentro, o coração não está sentindo aquilo. Ali dentro, o coração não está realmente inclinado a fazer aquilo. Bom, o que eu estou querendo propor aqui é que as duas versões estão corretas, mas as duas versões estão limitadas, porque essa palavra, ela é traduzida em outros contextos, sim, como um sentimento, mas muitas vezes como sabedoria,
outras vezes como pensamento, outras vezes como uma reflexão que gera uma opinião, outras vezes como um compartilhar harmonioso. E talvez aqui esteja uma expressão importante para ajudar a gente a compreender o que Paulo disse quando nos desafiou a termos a mesma atitude ou o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Talvez ele esteja propondo uma harmonia entre aquilo que nós sentimos e a forma como nós agimos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o que é necessário adotarmos é a postura de Cristo Jesus. Jesus fazia o que fazia fruto de um sentimento, fruto de um coração que estava inclinado a obedecer a Deus. Suas atitudes eram o transbordar de um coração que amava a Deus. Logo, as suas atitudes eram uma postura, era um comportamento, uma inclinação do seu coração que se traduzia em atitudes de amor para com as pessoas. Vê como isso faz eco com aquilo que é narrado, né, em Coríntios 13? Porque talvez a descrição feita em Coríntios 13 era de alguém que poderia simplesmente estar fazendo o certo, doando seus bens aos pobres, falando com uma eloquência angelical, uma atitude correta, algo bom, algo que em tese a gente poderia atribuir valor. Mas ele diz, sem amor não vale nada. Seria a atitude correta, sem a disposição, sem a inclinação correta. Paulo vai dizer então, é necessário que nós adotemos a mesma postura de Jesus. Uma disposição interna que se traduz num comportamento, que se traduz numa atitude. Agora a gente pode olhar para esse texto e ser meio rápido em concluir. Bom, eu tenho que ter a mesma postura que houve em Cristo Jesus. E o texto vai dizer que ele, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se e se esvaziou. E aí a gente vai dizer assim, realmente, nós, então, para termos a mesma postura de Jesus, precisamos nos esvaziar. Mas veja bem, essa caneca aqui está cheia d'água. Eu só posso esvaziá-la porque ela está cheia de água. E se eu despejar esse conteúdo aqui, o que vai sair daqui é a água. Agora, se a caneca fosse vazia, eu teria condições de esvaziá-la? Não. Ou seja, como nós podemos nos esvaziar? A gente pode se esvaziar do nosso orgulho, da nossa inveja, da maldade, da cobiça, do engano, da mentira. Mas o texto diz que nós devemos adotar uma postura semelhante à de Jesus. Ou seja, eu não posso me esvaziar de forma parecida com Jesus, porque Jesus poderia se esvaziar do orgulho, da inveja, da maldade, da cobiça. Não foi isso. De forma alguma. Então, a postura que nós estamos sendo desafiados a reproduzir aqui não é a do autoesvaziamento. O texto vai continuar dizendo que ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A humanização de Cristo Jesus pressupôs que nós deveríamos, em nos tornando parecidos com Cristo Jesus, humanos, sermos servos uns dos outros. Essa experiência de sermos aquilo que Deus estabeleceu para nós, de nos tornarmos humanos, de nos tornarmos parecidos com Cristo Jesus, é a postura de sermos servos uns dos outros. Nós então, nesse contexto, precisamos olhar uns para os outros e identificar aquilo que o outro precisa. Uma vez que o nosso princípio dessa semana é dar máximo valor a relacionamentos, isso significa, você pratica isso quando você olha para os seus irmãos, quando você olha para as pessoas, qualquer pessoa à sua volta, e as trata não de acordo com aquilo que você espera receber delas, mas com aquilo de que elas precisam. Você se vê como alguém que está à disposição dos outros para servi-los diante de suas necessidades. Percebe que a revolução de Jesus aqui é que ele não abre a possibilidade de um relacionamento egoísta, porque isso é muito normal. A gente se aproxima de alguém tentando verificar o que a gente pode receber com aquele relacionamento. E a frase comum é: o que eu ganho com isso? Enquanto que a proposta revolucionária de Jesus aqui é: como eu posso servir você? De que você precisa?
Tornar-se semelhante a Cristo Jesus significa se aproximar de pessoas, considerando que elas têm necessidades e se dispondo a suprir essas necessidades. E além de se rebaixar a ser servo para nos servir, Jesus foi até o fundo do poço, porque ele assumiu uma condenação que não era dele, e ele foi crucificado como um amaldiçoado, porque diz morte de cruz. Então ele foi ao fundo do poço, no subsolo do poço, para nos resgatar, para tornar possível viver esse amor que só ele pode dar. Porque ele considerou aquilo de que nós precisávamos. Isso. Nós precisávamos de salvação. A gente vai celebrar a ceia agora, porque a ceia é sobre isso. A ceia é sobre Jesus, assegurando para a gente essa possibilidade de relacionamentos. Se nós vamos participar da ceia agora, talvez algumas pessoas aqui tenham essa pergunta, porque eu já ouvi isso faz 1 ou 2 semanas, alguém veio me perguntar sobre isso. Eu já entreguei meu coração a Cristo, mas eu ainda não me batizei. Eu posso participar da ceia? Então nós queríamos dar uma resposta para isso, justamente dentro da proposta desse desafio dos 40 dias de amor. Se você entregou a sua vida a Jesus, você pode sim participar da ceia. Pode, porque a ceia é para quem é discípulo, a ceia é para quem crê em Jesus, a ceia é para quem está comprometido em obedecer a Jesus. Mas também é preciso dizer que se você entregou a sua vida a Jesus e você quer participar da ceia, você deveria ser batizado. E se você ainda não foi batizado como discípulo de Jesus, dando testemunho dessa sua fé, nos 40 dias você vai ter essa possibilidade, no dia 27 de outubro, que é o sábado antes do domingo de encerramento. Nós vamos fazer um batismo. E um batismo oferecido para quem está participando dos 40 dias. Se esse é o seu caso, considere isso. Você ainda não foi batizado? O que falta para você ser batizado? Tome essa decisão. Você quer participar da ceia? Você tem esse direito de participar da ceia? Você já é seguidor de Jesus? Então venha completamente para Jesus. Participe da ceia e participe do batismo. Procure ali no Espaço Conexão o que você precisa fazer. Eles vão lhe dar toda a orientação para você, se você quer se batizar no dia 27 de outubro. Tome essa decisão, venha ser batizado e participe da ceia junto conosco. Vamos celebrar a ceia. Vamos lá. É interessante perceber que o texto que nós estamos lendo, de Filipenses capítulo 2, ele termina com uma experiência, com uma narrativa de um resultado. Quando esse padrão, quando alguém decide obedecer aquilo que foi proposto pelo apóstolo Paulo, de reprodução da postura de Cristo Jesus, há um fruto. O texto vai dizer agora nos versículos de 9 a 11: por isso, por ter assumido essa postura, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quando nós aceitamos o desafio de uma vida que se dispõe a servir, a se relacionar com as pessoas, considerando suas necessidades, considerando aquilo de que elas precisam e se dispondo a oferecer o que elas precisam, é isso que acontece. Cristo Jesus recebe glória, Cristo Jesus é afirmado na grandeza que Ele possui, sua majestade é exaltada, e nós podemos então nos juntar a outras pessoas que reconhecem essa mesma grandeza, e celebrar a vida de Jesus em nós e por nosso intermédio. O que nós vamos fazer aqui agora é uma evidência de relacionamento. Relacionamentos só são possíveis porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar e nos assegurou que aquilo que não nos era possível, agora foi possibilitado por Jesus. Nesse momento então,
Nós vamos celebrar a ceia juntos. Eu quero orientar você a pegar, você vai receber a bandeja, sirva a pessoa que está ao seu lado, permita que ela retire os elementos, em seguida ela vai fazer o mesmo servindo você. Então você vai esperar para que nós possamos comer do pão e tomar do cálice juntos, afirmando a santidade, a majestade e a grandeza de Cristo Jesus. Vamos fazer isso agora. Se assentar sobre o trono do céu, diga ao Cordeiro, que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto
Jesus Cristo, na noite em que foi traído, numa experiência relacional, ele tomou o pão, que foi partido numa mesa posta para ele e seus discípulos, numa experiência relacional. Ele pegou o pão e disse que aqueles discípulos deveriam comer daquele pão, lembrando de Cristo Jesus, que aquele pão era o corpo dele, rasgado em favor daqueles homens, em nosso favor. Ele depois pega o cálice com o vinho e diz que aquele cálice representava o seu sangue e representava a nova aliança que ele estabelecia a partir do seu sangue, uma nova possibilidade de relacionamento com Deus a partir daquilo que ele faria em favor dos homens. Ele então orienta aqueles homens que tomassem, que comessem e que bebessem, sempre lembrando da presença de Jesus. Eles são orientados a fazerem isso, aguardando com expectativa o retorno de Cristo Jesus. É isso que nós fazemos hoje. Nós podemos nos relacionar, porque o poder do sangue de Jesus nos viabiliza isso. Relacionamentos nos podem ser uma prioridade, porque Jesus nos capacita a isso. Com essa convicção, eu convido você então a comer do pão e beber do vinho agora. Senhor Jesus, esse nosso encontro hoje contigo, ele é cheio de significado, porque nós, seres humanos, desumanizados pela desobediência do pecado, encontramos com um Deus que se fez homem, e nós nos encontramos na cruz, onde o seu corpo foi partido e o seu sangue foi derramado. Que bendito encontro, Senhor, do qual nós nos lembramos neste momento. Um encontro cheio de amor, cheio de perdão, cheio de graça. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. E hoje nós participamos desta ceia como testemunhas deste teu maravilhoso amor em nosso favor. Ajuda-nos a aprender com o Senhor e viver este amor a partir do Senhor, através de nós, alcançando todos aqueles que estão ao nosso redor. Receba a nossa gratidão e usa-nos como teus servos e teus discípulos, para continuar distribuindo o teu amor para todos aqueles com quem nos encontramos. É o que pedimos para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,